Olá, meu nome é Maurício Chamorro e a partir de hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a América Latina aqui no Knockout. No próximo 2 de abril aqui no Equador está em disputa não apenas a eleição presidencial, mas também o destino da América Latina. O progressismo, depois de 3 derrotas seguidas nas eleições pela América Latina, vai enfrentar novamente aqui as forças conservadoras. E dependendo do resultado, vai acontecer ou não aquilo que a mesma direita vem dizendo que é o fim do ciclo progressista. Por isso é tão importante a gente compreender realmente o que acontece no Equador e o que está em disputa. Os 2 candidatos que disputam o segundo turno da eleição no Equador são Lenín Moreno, do continuismo do presidente Rafael Correa, e Guillermo Lasso, que representa a banca e as forças conservadoras no país. Lenín Moreno, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho de inclusão social das pessoas com discapacidade. Inclusive, ele foi o alto comissário das Nações Unidas, nomeado pelo Ban Ki-moon, como a pessoa encarregada de levar a experiência do Equador para o mundo. Aqui no Equador, Lenín Moreno implementou o projeto Manuel Espejo, que fez o mapeamento de todas as pessoas com discapacidade e deu assistência legal, financeira e de saúde para que elas possam ser atendidas e serem incluídas tanto no mercado de trabalho como na sociedade. Dizemos que até a chegada da Revolução Cidadã, essas 450 mil pessoas eram invisíveis. Na sua vez, Guillermo Lasso, dono de um dos mais importantes bancos do país, foi superministro do ex-presidente Mauad na época mais terrível do neoliberalismo na América Latina. Ele foi responsável pela quebra do sistema financeiro equatoriano e pela geração de quase 3 milhões de imigrantes aos Estados Unidos e à Europa, pessoas que fugiram do país pela terrível situação econômica. Guillermo Lasso, ele tem como proposta de governo praticamente privatizar todas as grandes conquistas sociais da Revolução Cidadã, a saúde e a educação, e uma das que são mais preocupantes de todas é a questão da segurança pública. Ele quer implementar no país um modelo muito parecido ao que Uribe fez na Colômbia, criando assim o paramilitarismo e esse fenômeno que gerou milhões de mortos na Colômbia. No caso de Lenín Moreno, ele propõe não só continuar com todo o processo de inclusão econômica e social, assim como levar ao país a uma mudança de matriz produtiva, superando o modelo exportador, primário exportador, investindo muito fortemente na questão da inovação e na produção de conhecimento e de talento humano. Aqui no Equador também aconteceram grandes debates que levaram a criar um processo internacional, a modelar o que é o progressismo na América Latina, e 2 deles podemos exemplificar, como foi o caso do asilo a Julian Assange, onde o presidente Rafael Correa e o Estado equatoriano enfrentou os poderes da Europa e dos Estados Unidos, basicamente da OTAN, que pediam a sua cabeça, assim como o presidente Correa, logo no primeiro ano de mandato, expulsou do Equador a base norte-americana que havia no Porto de Manta, que era uma base que durante a segunda invasão do Iraque, Manta, alguns aviões estavam estacionados aqui no país, eles foram até lá bombardear Afeganistão e Iraque. Esses mesmos aviões também faziam o patrulhamento da fronteira do Equador com a Colômbia. Então, num ato de soberania, o presidente Correa, inclusive, sempre fez uma piada, ele disse que ele permitiria os Estados Unidos terem uma base aqui no Equador, caso os Estados Unidos permitissem instalar uma base equatoriana em Miami. No caso da disputa da América Latina, agora concentrada aqui no Equador, Atílio Borón determinou isso como a guerra de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado. É o momento onde se consolida o projeto conservador de avançar sobre as eleições, onde determinaria o fim do ciclo progressista, ou realmente o progressismo se oxigenaria com a vitória do Lenín Moreno, ajudando, obviamente, a restabelecer as forças de poder aqui na América Latina, ajudando, obviamente, ao Brasil, ajudando também a Venezuela e os demais países que têm eleições para enfrentar. No caso do Equador, um país tão distante do imaginário brasileiro, ele pode ser um referente na disputa do simbólico. Aqui no Equador, as estruturas de poder, tanto empresariais como políticas, como de empresas de comunicação, foram duramente atacadas pelo presidente Correa. Aqui não houve concessão, aqui não houve acordo. Em nenhuma instância o governo da Revolução Cidadã, e liderado aí sim pelo presidente Rafael Correa, com muita firmeza, ele não permitiu que essas forças que ele chamava de partidocracia tivessem ainda poder dentro das estruturas do Estado, que de alguma maneira estavam sequestradas e não atendiam às demandas da sociedade. É isso que é o Equador.
é um país que vai além de Galápagos, é um país que não faz fronteira com o Brasil, mas que pode se transformar assim num referente de soberania e de um tipo de governo progressista, olhando para as pessoas, que não dependa de uma articulação com a ultradireita. É isso aí. Um grande abraço a todos.